Bom, a gente conversou nas aulas passadas sobre genética de cores, sobre todos os locos, como identificar isso no fenótipo, né? Como fazer a identificação visual, buscando até nos pais, e os locos que são dominantes, recessivos. Mas o mais importante que a gente não pode esquecer na hora de fazer esse trabalho é os locos que vão determinar a distribuição dos pigmentos, a marcação, né? Então são aquele grupo de locos que vão determinar aonde tem cada pigmento. E o grupo de locos que vai determinar a tonalidade. Esse é o primeiro e maior segredo que a gente tem quando a gente vai fazer a identificação do genótipo, tá? Essa questão aqui de montar, de olhar um cão, olhar a cor que ele é e tentar transformar isso nos locos gênicos, né, nos locos que vão determinar essas colorações, é a melhor forma que a gente tem, na verdade é o único jeito da gente conseguir realmente ter uma previsão do que aquele cruzamento pode produzir ou não de cores, né? Se aquele cruzamento seria interessante pra gente com relação às cores de nascimento dos filhotes. Porque a gente viu também que tem muitas características no fenótipo que enganam, que são fenótipos parecidos com genes diferentes, né? E aí o que acontece? Eu tinha pensado inicialmente em fazer com os animais de vocês, tentei fazer com a turma de quinta e sábado, mas acaba ficando muito cansativo e eu não ia dar conta, ia ser aula que não acabava mais, né? Então a minha proposta aqui, até tem gente da turma de quinta e sábado também, né? A minha proposta é um pouco diferente, tá? Então eu vou mostrar, tudo que eu fiz aqui são suposições, tá, gente? São fotos de internet, fotos de Google, fotos de Facebook, algumas fotos que estavam no arquivo do meu celular que eu nem sei de onde vieram, tá? Que eu fiz para montar para vocês, pra gente ter uma ideia, para vocês terem ideia de como que eu faço essa montagem, essa leitura, né, de genótipos. Aí eu vou mandar para vocês o arquivo em branco, tá? Sem fotos e sem o preenchimento dos locos. E aí, vocês vão pegar esse arquivo e vocês vão colocar a foto do animal de vocês, né? Preencher do jeito que eu vou mostrar aqui hoje. E tentar montar vocês esses genótipos, tá? Porque senão também não adianta. A gente ficar todas essas aulas falando sobre isso e vocês não terem essa autonomia, não adianta. Então a gente vai precisar dessa conversa particular para eu poder ver aonde vocês não estão conseguindo identificar e vocês poderem fazer isso sozinhos, tá? Então vocês vão pegar esses arquivos, vão colocar a foto do animal de vocês e vão tentar montar o genótipo. Essa é a hora para vocês errarem, tá? Né? Não, por isso até que vai ser melhor a gente fazer isso de particular, né? Pelo WhatsApp, porque às vezes a gente fica com vergonha de errar na frente dos outros, né? Então, vocês vão montar e vocês vão me mandar esse arquivo. E aí, eu vou ler e a gente vai conversar. Olha, tá vendo esse animal aqui? Ele é desse jeito por causa disso. Porque aí vocês vão identificar onde vocês estão errando na montagem desse genótipo, nos cruzamentos, e vocês vão poder ter autonomia de fazer isso sozinho, porque é o objetivo dessa aula. Tá certo? Então, não se esqueçam, tá, gente? Essas fotos são todas montagens. Nenhum desses acasalamentos ou nenhum dessas paternidades é real, tá? É tudo montagem para vocês entenderem. Então, vamos lá. Eu fiz assim. Não é porque é Bulldog ou porque é Spitz. Também outra questão. A cor exótica de Bulldog. Aqui a gente não tá pensando em padrão racial. A gente tá pensando em cor de cachorro. Vamos pensar que é tudo vira-lata, tá? A gente vai pensar exclusivamente em cães. E eu estou falando de dividir em dois grupos de cães, de pelo curto e de pelo longo, porque a gente sabe que por questão de subpelo e tudo mais, isso muda muito a visualização dos fenótipos, tá? Então eu fiz dois grupos, de pelo curto e de pelo longo. Primeiro vamos falar de pelo curto, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente não pode esquecer dos dois pigmentos. No pelo, eu sempre vou ter a possibilidade de ter só eumelanina, só feomelanina ou os dois pigmentos no pelo. Pele, trufa, íris, só tenho eumelanina, né? E a gente sempre vai pensar, primeiro, na forma como esses pigmentos se distribuem. E aí a gente vai determinar o grupo de locos K, A e E, que vão distribuir esses pigmentos, e o S e o T que vão tirar, vão despigmentar. E aí depois a gente vai pensar nas tonalidades. Essa eumelanina, que tom que ela é? A feomelanina, que tom que ela é, né? E se tem creme ou merle, certo? Então a gente sempre vai nessa ordem. Então, vamos olhar esse animal aqui.
Bom, ele é um animal de pelo curto. Ele tem quantos pigmentos no pelo? Ele tem os dois pigmentos, ó. Ele tem pelos de eumelanina e pelos de feomelanina, certo? Quando o animal... Eu já... Tá errado aqui. Deixa eu corrigir aqui, peraí. Então, olha só. Deixa eu ver como tá aparecendo aqui na gravação. Deixa eu arrumar aqui, que aí eu vou mexendo nos slides junto com vocês. Certo? Então, vamos lá. Então, olha só. Esse é um animal que ele tem os dois pigmentos no pelo, certo? Vamos pensar primeiro no locus K. Se ele fosse casão dominante, ele só teria eumelanina. Então, ele não é, né? Se ele fosse KBR, ele teria aquele aspecto rajado. Da eumelanina e feomelanina distribuídas em rajas. Mas não, ele tem o predomínio da feomelanina na pelagem com a distribuição de eumelanina pela máscara, não é? Então, ok. No locus K, para um animal ser dessa tonalidade, obrigatoriamente ele tem que ser o mais recessivo. Ele tem que ser casinho, casinho. Senão, ele não vai expressar o locus A. Porque essa forma de distribuição de pigmentos, quem determina é o dominante no locus A, não é? Que é o AY, certo? Então, a maior parte dos pelos de feomelanina e a eumelanina concentrada em trufa, íris, unhas e etc, tá? E o locus Z é aquele locus que vem jogando a eumelanina em máscara por cima de tudo, tá? Então, é o locus da máscara. Esse animal tem máscara, certo? Ele tem presença de máscara, não é uma máscara restrita, é uma máscara que tem pelos de eumelanina até nas orelhas. Só que ele não tem pelos de eumelanina nas patas, espalhados nas extremidades. Então, ele não tem aquela extensão de máscara. Ele não é EM, mas ele é exão-exão. Porque se ele fosse exão-ezinho, ele teria aquela máscara bem restrita. Ele teria um pouco de pelos pretos na face, os bigodes pretos, mas ele não teria essa extensão de máscara para a face, tá? Bom, então o locus K e E a gente determinou. E o locus S e o locus T? Ele tem despigmentação? Ele tem áreas no corpo dele de branco? Nenhuma. Nem o peito dele é branco, nem a ponta das patas, né, que é por onde começa a despigmentação. Então, teoricamente, para um animal ser assim, ele tem que ser dominante no locus S, certo? Então, determinamos a marcação. E em algumas raças, essa marcação é chamada de fulvo, de abricó, de sable, laranja, né? Onde a gente tem o predomínio da feomelanina e a eumelanina espalhada na máscara. Tá. Vamos para a tonalidade. A eumelanina é o pelo que seria preto. Que cor que é a eumelanina dele? É preta. Ela é marrom? Não. Ela é cinza? Não. Para eumelanina ser preta, então, obrigatoriamente, esse animal tem que ser dominante no locus B e no locus D, não é? Então, ele tem um Bzão e ele tem um Dzão, obrigatoriamente. O locus G é aquele locus de pelo longo, então a gente não determina nesse cão. E o locus I é o que vai determinar o tom da feomelanina. A gente tem que lembrar que ele não é dominante completo, então o Izão é um animal vermelho muito escuro, o Izão-Izinho intermediário, e o Izinho-Izinho é aquele que a feomelanina é praticamente branca ou branca, né? Esse animal, ele é um intermediário, ele não chega a ser aquele vermelho, quase chocolate, mas ele também não é branco. Então, ele é um heterozigoto no locus I, certo? E aí, a gente vem para os dois modificadores maiores, que é o creme e o merle, né? Esse animal é creme? Não, ele não é creme. A trufa dele de preto é preto, a feomelanina dele também, ele não é creme. Então, um C maiúsculo ele tem. Ele pode ser portador de creme? Pode. Não interfere em nada, né? Então, a gente sempre coloca um C tracinho. Ele é merle? Não, esse animal não é merle, né? Ele poderia ser um merle escondido? Até poderia, né? Mas, teoricamente, vamos considerar que ele não é merle, porque ele tem uma máscara até extensa no rosto, tá? Mas poderia ainda ser um merle bem mal marcado, tá? Mas tudo bem. Agora, vamos ver se a gente consegue incrementar ou completar esse fenótipo dele, né? A gente tem que lembrar que todos esses locos são heranças qualitativas. Então, um loco, né? Não são vários genes que vão determinar cada loco individual, né? Então, a gente olhando a filiação,
Deixa eu ver isso aqui. Qualquer coisa eu tiro o microfone. A gente olhando a filiação, o pai e a mãe, a gente consegue muitas vezes completar algumas questões de cores, certo? Então vamos lá. Vamos olhar o pai desse cachorro, tá? Ai, aqui já tá completo, então eu vou tentar jogar aqui. Vamos ver como vai ficar aqui. Ah, agora deu aqui, pera. Pera aí. Aí. Captura de janela. Ok. Ok, pronto. Então vamos lá. Assim fica melhor. Tá. Pronto. Então vamos pro pai. Olha só. O pai, ele tem também os 2 pigmentos. Mas ele já tem esses 2 pigmentos em formato de rajas, né? Onde então ele expressa o locus A, você vê que ele tem feomelanina da cabeça às patas, né? Então ele tem feomelanina distribuída por tudo. Mas ele tem essa capa de eumelanina vinda em rajas por cima. Quem que faz isso? É o locus K, o KBR. Então, para um cão ter esse aspecto, obrigatoriamente no locus K ele tem que ter um KBR. Ele pode ser KBR-Kzinho ou KBR-KBR. Por exemplo, se esse cachorro é filho de um fulvo também, né? O fulvo é Kzinho-Kzinho, então ele é KBR-Kzinho. Então vamos colocar que ele é um KBR-Kzinho. Por que eu tenho certeza que esse cão tigrado é um KBR-Kzinho? Porque ele teve um filho fulvo. O filho, para ser fulvo, tem que ser Kzinho-Kzinho. Então, da onde veio esse casinho? O pai tem que ter passado um para ele. Então, esse pai é tigrado, tem o KBR, mas ele também tem um casinho, porque ele teve um filho fulvo. Tá. Então, eu não consegui adiantar nada no genótipo do macho, mas eu consegui do pai. Bom, o pai também é AY, porque ele tem a feomelanina distribuída pelo corpo todo, né? Como se fosse um fulvo com a manta de rajado. E a máscara no tigrado, a gente sabe, você vê que a face dele é mais escura, que a borda em volta do S é mais escura, tá? Mas a gente não consegue determinar certinha, como no caso do fulvo, tá? Então a gente sempre coloca um Ezão maiúsculo, tracinho. Esse cachorro tem despigmentação, então ele não é Eção que nem o filho, tá? A gente coloca só um S maiúsculo porque ele é predominantemente pigmentado. Mas ele pode ser SI, Eção SI, Eção SP, né? E aí nos traz uma dúvida. Lembra que eu comentei no Locus S que tem alguns cães que, apesar de serem Eção SI, não tem nada de despigmentação? Então, aquele cão que a gente tinha marcado como Eção, apesar de não ter despigmentação nenhuma, ele pode ter um SI, que poderia ter vindo desse pai. E aí a gente só vai descobrir quando ele tiver filhos, né? Então, quando a gente for fazendo os cruzamentos, se aparecer algum filho com a despigmentação. O locus T do tique, o branco dele é muito branco, né? Então vamos manter como Tzinho. E a tonalidade. A eumelanina é preta, então ele é Bzão, Dzão, né? O G não tem. O I, no caso do tigrado, é um pouco difícil de identificar, ainda mais por foto, mas vamos levar em consideração que ele também seja um heterozigoto, né? Pelo contraste de cores, ele não parece ser um amarelo muito escuro. Não é creme e não é merle. Então, não conseguimos adiantar nada no genótipo do macho. Mas, vamos olhar a mãe, né? E aí, a gente vai conseguir adicionar algumas coisas, certo? Primeira coisa, a mãe. A mãe tem 2 pigmentos, né? E a mãe tem 2 pigmentos da mesma forma que o filho. Ela tem o predomínio da feomelanina e a eumelanina em máscara, certo? E aí a primeira coisa que a gente repara, a máscara dela, apesar de não ser preta, né? Ela tem máscara. Olha a quantidade de pelos de eumelanina do rosto dela e do rosto dele. O que faz essa diferença? É o locus I. Então lembra que a gente tinha comentado que ele é Ezão? Que apesar de que ele tem máscara, não é extensa, mas ele tem uma grande quantidade de pelos de eumelanina na face? Essa mãe já não é Ezão. Ela é Ezinho, ela é heterozigota, porque ela tem pelos de eumelanina na face, mas bem pouco, tá? O branco a gente não conseguiu ver, mas a gente sabe que ela é mais pigmentada, então um S maiúsculo também. E na questão de tonalidade de pigmento, olha só, a eumelanina dela é preta? Não, a eumelanina dela
É marrom, é chocolate. O que faz uma eumelanina de preta virar marrom? O locus B. O animal tem que ser recessivo no locus B. Então, essa fêmea é Bzinho, Bzinho. O filho dela é preto. Então, ele tem um Bzão. Mas o que essa mãe passou para ele? Se ela é Bzinho, Bzinho, obrigatoriamente ela passou um Bzinho para ele. Então, a gente conseguiu adicionar algo no genótipo dele. A gente sabe que ele é preto, mas ele tem o recessivo do B. Ele porta o chocolate. Tá? O D, não dá para ter certeza. A mãe não é azul, né? Pode portar azul? Ah, ela poderia. O pai também poderia. E poderia passar, mas poderia. A gente não tá com o DNA aqui, então não tem como ter certeza, então a gente deixa a D tracinho, tá? Ah, mas a feomelanina dela é mais clara que a dele. Cuidado com o contraste. Lembra que a gente conversou sobre contraste de feomelanina e de eumelanina? Apesar da feomelanina dela aparentar mais clara, ela não tem máscara. A extensão de máscara dela é bem restrita, o que muda bastante a face, né? E a eumelanina dela não é preta. Então, a gente não considera, porque aí vocês vão ver que tem bulldogs, onde, queijo de pelo curto, aliás, onde a feomelanina é branca. Então, a gente também considera ela como uma heterozigota, tá? Não temos, por enquanto, não vemos creme na linhagem, então não tem creme. Ah, ela poderia esconder um Merle? Muito mais do que ele, porque a máscara dela é muito menor, tá? Mas a gente também não viu Merle na linhagem, então vamos considerar não sendo Merle. Então, fechamos o genótipo do macho. O macho é um fulvo, ele tem um predomínio do AY, recessivo no locus K e com uma máscara normal, sem restrição e sem extensão, né? Ele é um sólido, ele não tem despigmentação e a eumelanina dele é preta, mas ele porta chocolate. E a feomelanina dele é intermediária. De início, não sabemos se ele porta creme e não é Merle, certo? Agora vamos ver a fêmea que a gente quer cruzar. Então, vamos olhar essa fêmea. Olha só. Primeira coisa que a gente vê. Quais pigmentos que essa fêmea tem? Olhem o pelo dela. O pelo dela é branco, né? A face dela, o nariz está bem rosa, mas a gente pode ver que tem pigmentação principalmente no centro do nariz dessa fêmea. E o olho dela não é azul. O olho dela é amarelo. Por que essa diferença? Por que eu quis colocar essa foto para vocês? Tem muito criador de American Bully, de Bulldog, etc, que quer o Platinum. Isso aqui é o Platinum, que é um cão de pelo branco e trufa lilac, tá? O lilac Platinum. Por que essa foto foi a que eu escolhi? Porque muita gente confundiu esse cão com um animal albino, que é o recessivo lá do locus C. Lembra? Que é aquele caso daquele Doberman e tudo mais. Por que eu sei que esse animal não é um albino? Lembra das fotos do Doberman, dos Dachshunds lá? Quando o animal ele é muito recessivo no locus C, que cor que é a íris dele? Os olhos são azuis. Obrigatoriamente. Os dois olhos são azuis. Esse animal não tem olhos azuis. Os olhos dele são amarelos. Característicos do lilac, que é aquele olho âmbar, um amarelo muito claro. Então, ele tem a trufa muito rósea, principalmente por causa de mudança de clima, lembra o red nose lá? Mas ela tem coloração no centro da trufa, tá? E a feomelanina dela é clara. Então, olha só. Primeira coisa, marcação. Ela tem pelos de eumelanina, que seriam os pelos lilacs no caso dela, na pelagem? Não tem, né? Então, o que determina que um animal só tenha pelos de feomelanina e a eumelanina fique concentrada no restante? É quando ele é recessivo no locus E. Então, ele tem que ser Ezinho, certo? E aí, o grande problema é que quando o animal é Ezinho, a gente não sabe o que ele é nem no locus A, nem no locus K. Então, a gente deixa, por enquanto, desse jeito. O S também fica difícil de identificar nesse caso. Ela pode, sim, ter despigmentação, ter o locus de despigmentação e a gente não vai identificar, tá? Então, teoricamente, a gente deixa ali meio que em incógnita também. Agora, a tonalidade é mais fácil de identificar. Para ela ser lilac, obrigatoriamente ela tem que ser recessiva no locus B e no locus D. Pronto. E para o pelo de feomelanina ser branco, ela tem que ser recessiva no locus I. Então, ela é Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, Izinho, Izinho. Pronto, matou a charada. Ela é Merle? Poderia ser uma Merle escondida tranquilamente.
Se ela fosse Merle aqui, a gente não ia ver absolutamente nada. Porque o Merle só modifica a eumelanina. Certo? Ela pode sim ser super branca pelo Locus S, Dani. Sim, poderia. Por isso que eu falei que aqui a gente deixa ainda como uma incógnita. Tá? Ela poderia ter despigmentação e eu acredito que essa cadela tenha despigmentação. Nesse caso dessa aqui. Tá? Creme, eu não acredito que ela seja. Tá? Por causa da trufa dela, tem outras fotos no Facebook desse criador. Esse criador, ele tem um monte de Lilac Platinum, ele é da Europa. E pelas outras fotos que eu vi dela, eu não acredito que ela tenha, que ela seja creme. Por isso, de eu colocar ela exinho. Ah, não, aliás, eu tenho foto dela, ele tem exame de DNA dela. Ela é exinho, ela não é creme, tá? Mas vamos lá. Aí, vamos fazer uma suposição, tá? Não. Não por causa que ela teria outras manchas de depigmentação. O Locus S, ele ia promover uma despigmentação, mas lembra que sempre fica um resquício. Sempre fica um pouco de pigmentação em volta dos olhos, em algum local da pelagem ia ter um pouco de pigmentação. E como ela é lila, que a gente ia ver. Então, ela até pode ser uma super branca, mas ela também é exinho. Porque ela não tem nenhum pelo de eumelanina. Entendeu? Ela poderia ter os dois associados. Aí, esse cachorro aqui é um cachorro do Victor. Também tem DNA, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Vamos supor que ela seja filha desse cachorro. É o pai. Aí, olha a coloração dele, que interessante. Primeira coisa, ele tem os dois pigmentos. Ele tem a feu e tem a eumelanina. Correto? Tá. Como que tá distribuído esses dois pigmentos? Olha só, ele tem os dois pigmentos distribuídos naquela marcação TAN, não é? Tanto que no DNA ele é AT-AT. Só que para o cão ter essa marcação e a feomelanina dele é limpa? Não, a feomelanina dele não é limpa. A feomelanina dele é rajada. Então, ele tem que ser o que no Locus K? Para um cão cetan, onde as marcas de feomelanina são tigradas. Ele é KBR, casinho. Certo? E o DNA dele confirma. KYKB. Lembra que eu acho que eu conversei com vocês, né? O DNA do Locus K, do tigrado, vem KN. Tá? Ou KYKB sempre. Bom, além disso, a máscara dele é restrita, tá? Lembra que no AT, no TAN, a gente sempre vê a máscara cobrindo a marcação TAN, e no caso dele, ele não tem nada cobrindo a marcação TAN do rosto dele. Então, apesar dele não ter o DNA do Locus Z, ele é exinho, tá? Ele é sólido, ele não tem despigmentação, e a eumelanina dele é chocolate, Bzinho. E no DNA mostra que ele é portador de azul, Dzinho. Então, ele é chocolate portador de azul, tá? Não tem o teste do Locus I, mas a gente vê que a feomelanina dele não é muito escura, tá? Então, um heterozigoto. Bom, o que a gente consegue trazer desse DNA dele para a fêmea? Olha só, no DNA não tá falando que ele é AT-AT? Se ele é AT-AT, obrigatoriamente ele passou um AT para essa fêmea. Então, essa fêmea tem TAN. Por que ela não apresenta? Porque ela é exinho. O exinho apaga tudo que o Locus K e A fazem. Então, apesar dela não ter a marcação TAN, ela tem um AT, porque o pai passou um AT para ela. Então, a gente já agregou ao DNA dela. E vamos supor, esse cachorro até é um macho também, de outro criador do exterior, eu coloquei por ele ser lilac tigrado, tá, gente? Então, vamos supor que essa seja a mãe. A mãe, a gente vai olhar ela, primeira coisa, ela é lilac, né? E ela tem quantos pigmentos no pelo? Ela tem os dois pigmentos no pelo. Ela tem a feomelanina e a eumelanina distribuídas em rajas, certo? E aí, a gente olhando o DNA dela, a gente vê que ela não porta o casinho. Ela é KBR. Tá. E no Locus A? Bom, se ela fosse AT, ela seria igual o macho, né? O anterior, não é? Então, ela tem que ser AY, que ela tem a feomelanina espalhada no corpo inteiro, apesar da gente não conseguir ver, porque a eumelanina dela predomina, tá? Então, ela é KBR, AY e exinho também na máscara. Não vemos despigmentação,
e ela é lilac. Então, para ela ser lilac, recessiva no B, recessiva no D. Apesar da feomelanina dela não ser, a gente não conseguir visualizar, a gente sabe que ela é heterozigota. Por quê? Porque a filha dela é a feomelanina branca, tá? Não é creme, não é Merle. Ela não é Merle, né? Então tá. Então a gente completou um pouco o exame. Ih, aqui tá errado, é AT, tá, gente? Completamos um pouco o exame de DNA dessa fêmea. A gente conseguiu agregar no DNA dela que ela tem um KBR, que veio da mãe, e que ela tem um AT, que veio do pai. Ela não expressa por causa do locus E, Ezinho, Ezinho. Ela é lilac, Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, e recessiva no locus I. Por isso que ela tem essa aparência chamada de lilac platinum, onde o nariz dela, a trufa dela é lilac e os pelos são todos de feomelanina, mas a feomelanina dela é branca, então ela fica com esse aspecto. Então, a gente tendo o genótipo dela e o genótipo do pai, vamos tentar, do macho que a gente quer cruzar, a gente vai tentando fazer as simulações para ver as possibilidades de fenótipo que sairiam de um cruzamento, né? E aí, a grande questão aqui é a gente fazendo por partes, porque se a gente for fazer tudo junto, a cabeça da gente vira um nó. Então, a gente vai por partes, tá? A gente vai separadinho. Então, eu faço sempre assim. Primeira coisa que eu faço, marcação. Então, eu pego o que o macho tem no locus K e o que a fêmea tem no locus E, no locus K e a fêmea. Então, vamos lá. O macho, ele é casinho, casinho, e a fêmea, a gente sabe que ela tem um KBR, não é? Que ela veio lá do pai, mas a gente não sabe que ela é KBR o quê. Então, olha só. Pode sair KBR casinho, ou ainda ela pode ter um casinho e a gente não saber. Então, tem 50% de chance de ter o KBR que vem dessa fêmea, que vai ocultar, né? Que vai mandar em cima do casinho do macho. Mas ela ainda pode ter um casinho. Então, pode ser que ela ainda produza um fulvo ou um TAM até, né? Porque poderia ser casinho ali. No locus A, o macho é a Y e ela é a T. Mas a gente não sabe se esse macho é a Y, a T, a Y, A, né? Ele pode ser qualquer coisa ali. E essa fêmea a gente também não sabe se ela é a T alguma coisa, a T a gente não fez DNA, né? Vamos supor. Então, o que a gente consegue determinar? Por ela ter a T, se esse macho ele tem a Y, ele pode esconder qualquer coisa ali no locus A. Ele pode ser a YAT, a YA. Então, se ele tiver, por exemplo, uma YAT, ele pode produzir TAM com ela, né? Então, a gente pode tentar descobrir isso, às vezes, olhando em outras cruzes desse macho. Então, por exemplo, eu peguei esse macho, eu já usei ele numa outra fêmea, ele produziu TAM. Então, ele tem uma T. Então, ele poderia produzir TAM com ela também. Entenderam? Então, às vezes, a gente também consegue agregar alguma coisa vendo o que esses cães já produziram anteriormente ou com exame de DNA. Mas vamos supor que a gente não tem, nunca cruzou, não sabemos. Então, existe a possibilidade de um TAM, sim. Existe a maior possibilidade do fulvo, que é dominante ali do AY, tá? E a extensão de máscara, ele é exão, lembra? Que a máscara dele é extensa. E ela é exinho. Então, todos os filhotes deles serão heterozigotos no locus E. Exinho. Então, desse cruzamento não sai nenhum Platinum que nem ela. Não sai cachorro com os pelos exclusivamente de feomelanina. Mas vão sair obrigatoriamente todos os cães com a máscara restrita, né? Com aquela máscara pouco concentrada. Então, se for um TAM, vai sair com a marcação bem determinada. Se for um fulvo, vai sair com a quantidade de pelos de eumelanina bem restrita na face, tá? Nenhum desses cães sairia com uma máscara muito extensa. O locus S, predominantemente todos são sólidos, não tem despigmentação. Ela que ficou aquela questão que a gente não sabe se ela tem ou não super branco, uma quantidade de branco ali, porque a gente não consegue visualizar devido ao tipo de marcação que ela tem, né? Então, ainda é uma caixinha de surpresa a quantidade de branco que eles podem produzir. Com relação à cor da eumelanina desses filhotes, né? Então, ela é recessiva no locus B. Ele é portador de chocolate, não é? Então, os filhotes podem ser pretos portadores de chocolate, obrigatoriamente, ou chocolates, certo? Agora, a questão do azul, ela é azul, porque ela é lilac, né? Ela é recessiva. Mas ele a gente não sabe.
né? Então, teoricamente, ele não tem azul. Então, todos os filhotes seriam portadores de azul por causa da mãe, mas não seriam nem lilac, nem azuis. Então, a eumelanina deles pode ser preta ou pode ser chocolate. Mas, sendo preto, é portador de azul e de chocolate, e sendo chocolate, é portador de azul obrigatoriamente. E o locus I, né? Ele é um heterozigoto e ela homozigota recessiva, certo? Então, todos os filhotes serão ou heterozigotos, ou seja, terão uma fêmelanina, um amarelo claro, ou terão a fêmelanina branca, serão homozigotos recessivos, tá? Então, isão, izinho, izinho, izinho. Creme, merle, por enquanto tá fora, a gente não conseguiu achar nada. E aí, como que a gente vai juntar tudo isso? Né? Aí a gente coloca lá o que poderia ser cada um. Então, ó, ele pode ser nas tonalidades preto, portador de chocolate ou chocolate, né? O locus I, ele pode ser aquele branco ou amarelo claro. Pode ser tigrado, fulvo e tan com máscara restrita. E o branco que fica a questão. Então, olha só, ele pode ser tigrado de preto, tigrado de chocolate, os filhotes desse casal. Fulvo de preto, fulvo de chocolate. Tan de preto, tan de chocolate. Tan tigrado de preto, tan tigrado de chocolate, certo? Com a fêmelanina do mais claro ao amarelo médio, né? E pode ter presença de branco ou não. Então, quando a gente determina assim separadinho, a gente vê quais são as possibilidades, o que cada grupinho vai determinar e a gente vai juntando, né? Então, eu junto a tonalidade com a marcação e eu vejo as possibilidades de fenótipo que poderiam sair nessa ninhada. Não sai o Platinum. Infelizmente, não sai o Platinum que a gente, que o pessoal às vezes quer, por causa que, no caso, o pai é exão, a máscara dele é mais extensa, né? Mas poderiam sair todas essas possibilidades ali de fenótipos, tá? Então, quando a gente consegue a determinação desses locos gênicos, a gente consegue uma previsão e saber se aquele cruzamento é interessante para o que eu quero produzir de cor ou não, né? Ou se é melhor eu procurar uma outra opção de animal que tenha a possibilidade, por exemplo, se eu quisesse um Platinum dessa fêmea. Aí eu quero, não, eu não quero porque eu quero um Platinum dela. Então eu vou ter que procurar outro macho, porque com esse macho ela não vai me produzir um Platinum, né? Ah, não, eu quero porque eu quero tirar um cachorro que é que nem esse macho aqui, chocolate, tigrado com tan. Então eu te posso tirar. Então eu vou tentar fazer esse cruzamento, certo? Aí coloquei um exemplo também de cães de pelo longo, né? Então poderia, no caso eu coloquei dos Spitz, tá? Então a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos olhar esse animal, tá? Tem quantos pigmentos? Ela também tem 2 pigmentos. E aí, o segredo dos bigodes. A fêmelanina, ela tem no pelo. Aparentemente, não vejo nenhum. Mas, quando tem máscara restrita, a gente tem que olhar os bigodes. A cor dos bigodes dela é branca. O bigode dela não é preto. Então, para um animal ter todos os pelos 100% assim, ele tem que ser ezinho, né? Igual aquela fêmea Platinum que a gente falou anteriormente. E aí o problema é que quando ele é ezinho, a gente não sabe o que é no locus K e no locus A, né? O locus S, apesar do subpelo dela, por isso que eu quis colocar essas fotos também para vocês verem a questão do subpelo. O subpelo às vezes pode enganar, né? Mas a gente tem que olhar sempre o pelo primário. Os pelos primários dela não são brancos, então ela é sólida, tá? Ela não teria despigmentação. O locus T, a gente deixa assim, né? Então, vamos para a tonalidade. A eumelanina dela é preta. Olha a trufa, olha os lábios, não é? Ela é toda pigmentadinha. Então, ela é B e D dominantes no locus de tonalidade. E a fêmelanina dela? A fêmelanina dela é aquele laranja escuro que é comum na raça? Não. É branco? Não. Então, ela é heterozigota. Ela é isão, izinho no locus I. Ela é creme? Não, a trufa dela é muito bem pigmentada. Então, ela tem um C maiúsculo. Ela poderia esconder o merle? Sim, poderia muito esconder o merle. Todo animal ezinho esconde merle. Quer dizer, todo animal ezinho, se for filho de merle, pode esconder merle, né? Mas a gente não sabe ainda, então vamos manter ela como não sendo merle.
Vamos olhar, então, os pais, né? Esse aqui seria o pai dela, vamos supor. Então, tá. O pai também tem os pelos todos de feomelanina, né? Então, os pelos dele são todos da mesmo tom da dela. Só que tem uma diferença, uma grande diferença. Os bigodes. Os bigodes dele não são brancos. O que faz essa diferença nesses cães? O locus Z. O animal, para ter os bigodes claros, que nem ela, ele tem que ser homozigoto recessivo no locus Z. Quando é dessa tonalidade, onde os pelos são todos de feomelanina, mas os bigodes são escuros, ele é heterozigoto no locus Z. Então, ele é ezão, ezinho. E aí, a gente já sabe, como os pelinhos dele, a maior parte são de feomelanina, ele é um laranja, um fulvo, um abricó. Ele é AY, né? E aí, para esse AY ser expresso totalmente, ele tem que ser recessivo no locus K, certo? Então, eu sei que ele passou um casinho para essa fêmea, obrigatoriamente, né? Porque ele é casinho, mas o fulvo, ele pode ser AYAW, AYAT, AYAzinho. Então, como eu não sei o que ele é aqui, eu não sei o que ele passou para ela no locus A, tá? Ele também não tem branco, sólido, também não tem tique, tá? Só que a eumelanina dele é preta? Não. A eumelanina dele é marrom, né? Ele é aquela coloração que o pessoal chama de beaver. Então, ele obrigatoriamente, para a eumelanina ser marrom, ele tem que ser recessivo no locus B. Então, esse animal é Bzinho, né? Ele é lilac ou azul? Não. Então, ele tem um Dzão, né? Não tem. Poderia ser portador de azul? Poderia, não sabemos, colocamos Dzão tracinho. E a feomelanina dele? A feomelanina dele é escura? Não, é igual a dela. Então, ele também é um heterozigoto no locus I, tá? O creme confunde com a trufa chocolate, né? Mas pela foto, eu não acredito que esse animal seja creme. Porque a trufa, apesar de ser marrom, ela é muito bem pigmentadinha e tudo mais, tá? E poderia esconder um Merle? Poderia. Mas, por enquanto, também não vemos na linhagem, vamos passando. A mãe. Vamos lá. Bom, primeira coisa. A mãe, ela também tem os dois pigmentos, a feomelanina e a eumelanina. Só que ela tem uma característica muito parecida com a da filha, que são os bigodes. Então, assim como a filha, essa mãe também é ezinho. Todos os pelos de feomelanina e a eumelanina concentrada em trufa e etc. Certo? E aí a gente não sabe o que é no locus K e no locus A, tá? Aqui, o locus B e o locus D, a eumelanina dela é preta, então ela tem um B e um D dominante, certo? E a feomelanina dela? A feomelanina dela é bem mais escura que a da filha. Então, ela não é heterozigota no locus I, ela é homozigota dominante. Né? Os spits dessa cor pra cima, eu já considero eles homozigotos dominantes no locus I. Não é creme, poderia ser um Merle escondido, mas também não vemos na linhagem. Vamos deixando, certo? Bom, então, aqui é só um K que ela tem, tá, gente? Não é 2Ks, porque não dá pra saber pela mãe, né? Então, a gente sabe, ela poderia ter um AY? Poderia. Mas a gente não pode ter certeza, porque a gente não sabe o que a mãe passou. A gente sabe que o pai passou um casinho e que ela é homozigota recessiva no locus I. Não tem branco, não tem tique. Sabemos que ela porta um chocolate, que ela é preta portadora de chocolate. E que ela é heterozigota no locus I, né? Que a feomelanina dela não é das mais escuras. Então, ela é uma cachorra que pode ser registrada, muitas vezes é registrada como laranja, tá? Né? E aí a melanina dela é preta, mas ela porta chocolate. Então, vamos lá. Eu coloquei ela como sendo um macho, mas é uma fêmea esse cachorro. Tá, mas então temos o genótipo desse aí. Aí, eu quero ver de cruzar ela com esse cachorro. Com essa cachorra aqui. Com essa cachorrinha da foto. Então, vamos lá. Vamos determinar o dela. Bom, ela tem os dois pigmentos, certo? E ela tem os dois pigmentos determinados na marcação TAM. O que o animal precisa para ser assim? Ele tem que ter um AT. Então, ele pode ser AT ou ATA. Mas ele tem que ter um AT. E ele tem que ser recessivo no locus K. Porque se ele fosse dominante, ele seria o preto. Se fosse KBR, seria tigrado. Não é. Casinho, AT. E a
feomelanina dele, a máscara dele, é bem restrita. Olha como é tudo marcadinho certinho em cima do olho, em volta da boca, né? Então, para um animal TAM ter essa marcação bem definida, obrigatoriamente ele é heterozigoto aqui no locus E, ele é exão exímio, certo? O branco, ele não tem quantidade de branco, isso é o subpelo, e a feomelanina dele, que é muito clara. Então, ele é uma exão dominante, pelo menos. O tique, a gente também não consegue ver. Então, colocamos ele como Tzinho, Tzinho. Na tonalidade, o preto dele não é preto, o preto dele é marrom. Então, ele é recessivo no locus B, ele é chocolate. Ele tem um D dominante, porque ele não é azul, né? Ele não é lilac. Então, ele é só chocolate. Então, para ser chocolate, é recessivo no locus B e tem um D dominante. Agora, o interessante é a feomelanina dele. Olha o tom da feomelanina da marcação TAM desse animal. É branco. Então, ele é um homozigoto recessivo no locus I, certo? E ele não é creme e não é merle. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver as filiações, certo? Bom, o pai dele é um TAM, mas é um TAM que as marcações são muito mal definidas. São super apagadas. O que faz um animal TAM ter essas marcações definidas desse jeito? Então, ele é um AT, casinho, casinho, que nem o filho, mas ele não é só o exão, ele é EM exão. Porque para ter essa extensão de máscara tem que ter um EM, tá? Então, o pai seria EM exão. Não tem branco, não, o tique, né? Porta chocolate. Por que eu tenho certeza que esse cachorro preto porta chocolate? Porque ele teve um filho chocolate, uma filha chocolate. Então, ele é bezão, bezinho, né? Não sabemos do azul e o interessante nele também é o tom da feomelanina. Olha como a feomelanina dele é clara, igual a do filho. Então, ele é izinho, izinho, certo? Claro que não é creme, claro que não é merle. Então, só conseguimos completar, então, na verdade, agregar ao DNA do pai, que sabemos que ele é portador de chocolate. Vamos colocar que esse cachorro seja filho dessa fêmea aqui, tá? Bom, essa fêmea, o que a gente identifica nela? Que ela tem os bigodes brancos, não é? Então, os pelos são todos de feomelanina e os bigodes são brancos. Então, ela também é exinho, exinho. O que ela é no locus K e no locus A, não sabemos. Não tem branco, tique, né? Porta chocolate, ela é preta, nariz é preto, mas ela porta chocolate, porque ela teve um filho chocolate, tá? E aí, vamos colocar o D aqui, eu não sei porque eu coloquei Dzinho, gente. Mas depois eu apago, tá? Pra mandar certinho pra vocês. Então, ela tem um Dzão porque ela é preta, tá? A feomelanina dela é mais escura que a do filho, mas também não é aquele laranja muito escuro. Então, é heterozigota, isão, izinho. Não é creme, não é merle. Então, no pai e na mãe, a gente não conseguiu agregar muita coisa ao DNA do filho. Só confirmamos a paternidade, tá tudo certinho, né? Mas, então, vamos lá. Então, agora a gente tem o genótipo do filho. E temos o genótipo do macho e da fêmea, para a gente poder ver o que sairia desse cruzamento, tá? Então, vamos lá. O que poderia sair do cruzamento desses dois cães? A minha intenção é produzir o branco verdadeiro do Spitz, não é? Uma das cores mais desejadas hoje, mais caras no mercado, é um cão que ele é pelagem toda branca e a trufa preta, certo? O lábio preto, o olho preto. Então, o casal, a fêmea registrada como laranja, o macho chocotã. Será que a gente consegue tirar um branco verdadeiro desse casal? Então, olha só. Vamos ao locus K, aí, né? Então, ele, exinho, exinho. Ela, exão, exinho. AT, TAM, né? Recessiva no locus K. Então, no locus K, a grande chance de serem todos casinho, casinho. Porque a gente viu lá que um casinho, pelo menos, ela tem, né? Então, dificilmente seria um preto sólido aqui. No locus A, ele tem um TAM. Ela, a gente não sabe. Então, ainda pode sair um TAM. Ela pode ter um TAM ali, né? A gente não sabe da linhagem dela para trás. E ela, ele, exinho, exinho. E ele, exão, exinho. Então, desse cruzamento, 50% dos filhotes, cada filhote, 50% de chance de ter uma máscara muito restrita, né? No máximo, os bigodes escuros, que nem a gente viu lá atrás. Ou então,
igual o macho. Todos os pelos de feomelanina e a eumelanina só em trufa. Então, poderia ter o primeiro passo. Então, desse casal, pode sair um animal ezinho, né? Cada animal tem 50% de chance de ser ezinho, onde os pelos são todos de feomelanina e a trufa de eumelanina. Mas, além disso, para ser o branco verdadeiro, a feomelanina tem que ser branca. Então, a gente tem que ver se desse casal também teria como sair uma feomelanina branca, tá? Não tem despigmentação, o que é legal no caso dos Spitz brancos, porque a gente não quer aquele cão despigmentado, não quer despigmentação de coxim, de lábio, de nada disso, tá? Então, a tendência aqui não ter animais pai de particolors e etc, tá? E nos locos de tonalidade da eumelanina. Então, ela é chocolate e ele portador de chocolate. Então, todos os filhotes ou terão a eumelanina preta e vão portar chocolate, ou serão com a eumelanina chocolate, tá? E no caso dos outros locos, o locus I, ele é izinho, recessivo, o locus I. E ela é heterozigota, izinho. Então, cada filhote teria 50% de chance de ser izinho, que é aquela feomelanina amarela mais clara, e 50% de chance da feomelanina ser branca. Então, olha só, desse cruzamento, onde todo mundo acha que para sair Spitz branco tem que ter um Spitz branco no meio, a gente está cruzando um chocotan e um que é registrado como laranja. Mas a gente conseguiu identificar detalhes neles que vão poder produzir um cachorro branco. Então, a gente tem filhotes que poderiam ser feomelanina preta ou chocolate, feomelanina do laranja claro ao branco, né? Que poderiam ser laranja, com pouca máscara, tan, com pouca máscara, ou ezinho, né? E que são sólidos ou com muito pouco despigmentação. Então, quando a gente junta, se o animal for ezinho e a feomelanina branca, ele vai ser o branco verdadeiro. Então, desse casal, tem possibilidade de sair um animal Spitz branco verdadeiro, certo? Poderia sair ainda um branco com pelagem de feomelanina e trufa marrom. Um beaver com pelo branco, ao invés de ser o pelo amarelo, né? Poderia sair um tan, que nem a gente viu aquele cachorro lá, o tan com feomelanina clara. Poderia ser o tan com amarelo um pouco mais escuro, né? O laranja com pouca máscara, com a feomelanina branca ou não. Então, a gente vai juntando e a gente tem as possibilidades de cores que nasceriam do cruzamento desse casal. Então, se a minha intenção fosse produzir um branco verdadeiro, esse casal teria essa possibilidade. Eu poderia fazer o cruzamento, que eu teria chance de sair um animal branco, com a pelagem toda branquinha, e a trufa preta ou a trufa marrom. Certo? Eu não coloquei foto porque não deu tempo, eu não consegui achar, gente. Depois eu coloco e mostro pra vocês. E o último cruzamento que eu fiz a simulação pra gente aqui foi um outro cruzamento de cães de pelo longo. Mas aí eu mudei a raça, tá? E aí eu coloquei algumas questões também que são importantes de marcação e tudo mais pra gente ver. Aí olha só, vamos olhar esse cachorro. Esse cachorro é um cachorro que tem os dois pigmentos, não é? Ele tem o rosto todo preto. Mas se vocês olharem as patas e o restante, vocês podem ver que ele tem a marcação tan, tá? Então, o que acontece? Esse é um animal AT, ele é um animal tan. Só que o locus da máscara, ele sempre vem tampando tudo, ele sempre vem por cima. Então, o locus E, ele desfaz todo o serviço do locus K e do locus A, dependendo do que ele é. A gente viu nos dois cruzamentos anteriores que ele pode impedir o locus K e o A de agir, fazer com que todos os pelos sejam de feomelanina. E quando ele é ao contrário, quando ele é dominante, quando ele é IM, ele faz o serviço ao contrário, ele vem e joga uma capa preta por cima de tudo. E ele vai tampar, se for tigrado, se for tan, o que for. Ele vai tampar as marcações que os outros alelos determinaram. Para ele fazer isso, ele tem que ser EM, né? Então, esse cachorro, ele é recessivo no locus K. Ele é tan, mas ele é EM. Ele tem essa extensão de máscara, porque tá tampando essa marcação tan do rosto dele, certo? E aí, ele não tem despigmentação, né? E ele não tem tique. Então, ele é AT, recessivo no K, extensão de máscara e sem branco. No caso da raça, dos borders, e eu trabalhei muito com border de pastoreio, né? Quando eu tive contato com
com a raça eram de pastoreio. E eles não ligam muito pra cor, fenótipo, essas coisas, eles não ligam muito. Então a gente via muitos cães assim, que não tinham o branco, não tinham a despigmentação. Mas na raça, nos borders, não é desejado. Eles querem aquela marcação branca da coleira e tudo mais, né? Então, como que a gente poderia fazer? O objetivo desse cruzamento que eu coloquei aqui também seria esse. Para tirar essa máscara, o irlandês verdadeiro, isso. Para tirar essa máscara e trazer essa despigmentação para esse cachorro. Como que a gente vai agregar essa marcação que é desejada, né? Bom, esse animal, a eumelanina dele é preta, então ele é bezão-desão, mas a gente não sabe se ele porta alguma coisa. A feomelanina não é clara, não é escura, então vamos colocar um heterozigoto. Não é creme e não é merle. Então, Czão, eminho. Bom, então temos parcialmente o genótipo dele. Vamos olhar a filiação para ver se a gente consegue agregar alguma coisa. Bom, nessa raça também, os borders tem uma variação muito grande de fenótipo. Eles têm muitas cores, tá? E é por isso também que eu achei essa foto também é um cachorro de pastoreio, para vocês verem a marcação, tá? Se a gente olhar esse animal superficial, a gente vai falar que ele é tan. Mas ele não é tan. Por que ele não é tan? Para ele ser tan, para ele ser AT, ele teria que ter os pelos de eumelanina todos concentrados no dorso, nas patas a feomelanina bem diferenciado os pelos de fel e de eumelanina dele. E você pode ver que apesar dele ter essa marcação que lembra o tan no rosto, quando você olha no corpo dele, você vê todos esses pelos mesclados de uma forma diferente, né? E aí, se você observar bem e comparar a marcação do tan do rosto dele com um tan verdadeiro, tá? Com um animal que é AT, você vai ver que essa marcação dele parece mais um óculos em volta do olho. E não é aquela marcação pintada em cima da face. Esse tipo de marcação, não só nos borders, tá, gente? Em todas as outras raças. Quem faz esse tipo de marcação é o AW no locus A, e não o AT. Esses animais são os chamados agoutis. E a gente confirma que eles são agoutis puxando o pelo primário e vendo os dois pigmentos no pelo primário. Tá? Então esse animal, apesar de aparentar ser AT, ser tan, ele não é um tan, ele é um agouti, tá? Que quem determina é no locus A, o AW, certo? Mas ele também é recessivo no locus K. Bom, a extensão de máscara dele não é extensa, né? A gente vê o rosto dele com a marcação bem definida, tá? Mas ele tem um pouco de branco no peito, mas é muito pouco, então ele tem um S maiúsculo. Então a gente já sabe por que esse cachorro saiu tão escuro, tá? A eumelanina dele é marrom, então ele é recessivo no locus B, e no locus D ele é dominante, mas a gente não sabe se ele porta azul. Então a gente já agregou aqui no locus do filho, né? Porque apesar do filho ser preto, o pai é chocolate, então ele porta um chocolate. Ele é heterozigoto, na feomelanina também, uma feomelanina que não é muito escura nem muito clara, tá? Não é merle, né? Porque ele tem pelos de eumelanina e não tem demarcação de ser merle. Bom, aqui também eu coloquei por causa dessa diferença. Olhem a diferença da face desse animal, da marcação tan e desse animal. Por que eu sei que esse é AW e esse é tan? Com extensão de máscara, por causa da determinação em cima do olho. Os animais AW, essa marcação, ela fica extensa em volta do olho, como se fosse um óculos. E no tan, com a extensão de máscara, a marcação em cima do olho fica apagada, mesclado com pelo de eumelanina, tá? Mas não fica com essa determinação que nem do outro animal. E, além disso, o dorso. Se você olhar o dorso desse animal, todos os pelos são de eumelanina. A gente não vê aquele pelo mesclado de feomelanina. Olha quando se compara com esse animal. Aqui você vê os pelos primários dos dois pigmentos. Aqui não. Aqui só tem eumelanina. Então, esse animal é um AT. E esse animal é um agouti. Isso vale para cães de pelo curto também. Nos bullies está sendo muito comum e muito confundido, tá? O pessoal chama de tan reverso. Não é tan, tá? É AW. É diferente. Os alelos são diferentes no locus A. Então, esse é um animal AT. Aquele anterior é um AW, tá? Então, ela é AT, ela pode ser AT ou ATA, né? Ela também tem extensão de máscara, ela tem um EM, foi ela que passou esse EM pro filho, e ela tem mais branco.
Ela tem um SP ali, mas ela também tem um predomínio do locus S, né? Tanto que ela tem muito mais pigmentação do que é comum na raça. A eumelanina dela é preta, não é marrom, não é cinza, então ela é Bzão-Dzão, certo? A feomelanina dela fica um pouco mais difícil de ver, mas vamos colocar também que é heterozigota, Izão e Zinho. Não é creme e não é merle. Então, a única coisa que a gente conseguiu agregar nesse animal é que ele porta um chocolate, né? Tem extensão de máscara e ele é AT. Pode ser que ele porte o AW do pai dele, mas o pai dele, a gente tem que lembrar que o AW é dominante sobre o AT e sobre o Azinho. Então, aquele pai pode ser AW, AT, AW, Azinho ou AW, AW. E aí, como a gente não sabe o que aquele pai porta, a gente não sabe o que ele passou pro filho. A gente sabe que o que domina nele é o AT. Aliás, ele não pode ser AW domina sobre AT. Falei besteira. Esse cachorro, ele é AT ou AT ou ATA, tá? O pai, então, é AW, AT ou AWA. Era isso que eu queria falar, tá? Então, o pai, a gente sabe que ele pode ser AWAT ou AWA, porque o AW domina sobre o AT e sobre o A. E esse macho, como ele tem AT, veio da mãe, então ele poderia ser AT-AT ou ATA, porque a gente não sabe o que o pai passou, certo? Vamos lá. Aí, a possibilidade, a outra coisa que eu coloquei também foi esse animal, para vocês entenderem o único jeito que a gente consegue determinar se o cachorro é preto dominante ou preto recessivo. Então vamos lá. Vamos lembrar dos pigmentos. É chamado de sable também. É registrado como sable, tá? Mas a diferença do sable, da extensão de máscara aí, é que o animal vai ter aquela capa preta e não vai ter essa marcação no rosto, entendeu? Ele vai ter a máscara preta também. Igual a gente viu no Bulldog francês, ou a gente vê no Spitz também, que tem aquela máscara preta no rosto. Não fica com essa determinação. E o pelo do sable não tem os dois pigmentos no pelo primário. Da máscara, né? Da extensão de máscara pelo locus Z. Então, vamos supor que o cachorro seja AY-EM, que é o cachorro AY com extensão de máscara. O pelo primário ou vai ser de eumelanina ou vai ser de feomelanina. Vai ter os pelos primários dos dois pigmentos. O AW, ele tem em um pelo primário os dois pigmentos. Essa é a diferença. E a extensão de máscara, a gente vê na face, é diferente. Porque o locus Z faz cobrir o rosto. Você viu aquele animal tan aqui, ó? É isso aqui também, ó. Olha só. Esse animal, ele tem uma extensão de máscara, então tampa. O EM, o locus EM, vem e tampa o rosto. Ele faz a máscara completa. O AW não faz isso. Ele faz a marcação assim, entendeu? A diferença de uma extensão de máscara e de um AW, um AY com extensão de máscara ou com máscara normal. Qualquer coisa depois eu acho mais fotos para mostrar para vocês, tá? Aí, olha só. Esse animal também eu coloquei por causa da questão de animal com um pigmento só. Então, quando a gente vai determinar a marcação, a primeira coisa que a gente olha é o quê? Se o animal tem um ou dois pigmentos no pelo, não é? Tá. Esse animal tem pelo de feomelanina? Não tem. Todos os pelos dela são de eumelanina. A eumelanina é marrom, mas todos são de eumelanina, não é? Tá, legal. Então, ela é preta. Ah, mas a cor que eu tô vendo é chocolate. Tá, mas ela é preta sólida, porque ela não tem feomelanina. Existem duas possibilidades na genética do animal ser assim. Ou ele tem um K dominante, né, no locus K, e aí vai apagar o serviço do locus A e do locus Z. Ou ele é recessivo no locus K e recessivo no locus A. Kzinho, Kzinho, Azinho, Azinho. E aí todos os pelos serão de eumelanina também, não é? Quando a gente olha um animal assim, no fenótipo a gente não consegue identificar. Não tem diferença se ele é K dominante ou Azinho, Azinho. Todos eles vão ter os pelos somente de feomelanina, tá? E aí a gente não consegue identificar o que é no locus Z, porque se tiver uma máscara, se tiver extensão de máscara, não dá pra saber, porque a máscara vai ser preta por cima também, não vai fazer diferença. Eu sei que ele não é Azinho, né? Mas ele pode ser qualquer outra coisa no locus Z. Despigmentação, ela tem a marcação de despigmentação, né? Só que ela tem o branco puxado para a barriga. Então é aquilo que a gente conversou. Geneticamente, assim, o locus S ele é muito complicado, porque é sempre uma questão de adição e subtração.
Mas a maior parte dos animais que são SI e SI, são homozigotos SI no locus S, a despigmentação não chega no abdômen. Para a despigmentação chegar a descolorir o abdômen, os pelos do abdômen, esse animal teria que ser SI-SP, tá? Então, vamos colocar que ela é SI-SP. E não tem tique. Então, tá. A eumelanina dela não é preta, é marrom, então ela é recessiva no locus B. O D a gente não sabe. O I, dá para saber? Não dá. Ela não tem fiomelanina no pelo. Como que a gente vai saber o que ela é no locus I? Então, também não determinamos. Não é creme, não é Merle. Então, tá. Vamos ver a filiação dela também, para ver se a gente consegue descobrir se ela é sólida, preta sólida, pelo dominante ou pelo recessivo, né? A maior parte das vezes não dá. Qual é o único jeito que a gente vê os pais e a gente sabe que ela seria uma preta recessiva? Quando os pais são casinho. Quando os pais expressam totalmente o locus A. Se tiver um pai ou uma mãe preta sólida também, já danou, a gente já não consegue saber. Porque aí o pai e a mãe pode ser preto pelo dominante ou pelo recessivo. Mas se ambos os pais forem TAN, fulvo, AW, aí a gente vai ter certeza que, por exemplo, pai e mãe fulvo para produzir um filho preto, tem como produzir um preto dominante? Não tem. Né? A Y, não tem. Então, é o único jeito. Então, por exemplo, vamos supor que essa fêmea fosse filha, a mãe fosse essa daqui, né? A mãe é Merle? Sim, mas antes de ser Merle, ela é TAN, não é? Ela tem a marcação de TAN no rosto, certinho definido, olha só. Então, ela é AT. Para ela ter isso daqui, ela tem que ser casinho. Né? Então, pelo menos um casinho eu já sei que essa filha tem. Ela não tem extensão de máscara, exão. Ela não tem despigmentação na barriga, ela só tem despigmentação nas patas e na coleira. Então, vamos colocar ela com SI e SI, né? Ela é preta, então ela tem um Bzão, mas ela porta chocolate, porque a filha dela é chocolate, né? Dzão, heterozigota no locus I, não é creme e é Merle. Irmão é minho, mas a filha não é Merle, mas ela passou eminho pra filha, não tem problema. Né? Um cachorro Merle pode ter um filho que não é Merle sem problema nenhum. Aí vamos pro pai. O pai também é TAN. Eu, sinceramente, esse macho eu fiquei muito na dúvida se ele é TAN ou se ele é AW. Tá? Muito na dúvida mesmo. Porque como ele tem esse branco no rosto e ele é lilac, e eu queria colocar um lilac TAN aqui pra fazer o cruzamento. Né? E o único macho que eu achei que a marcação TAN ali seria mais próxima, seria ele. Mas eu fiquei na dúvida se ele é AW ou AT. Mas de todo jeito, para ele ter essa marcação, ele tem que ser recessivo no locus K, né? Sendo AT ou sendo AW. E a extensão de máscara pequena, o branco dele vem para a barriga, então ele seria um SI-SP, né? Ele é lilac, então ele é recessivo no B e no D. Então a gente já acrescentou que ela é chocolate portadora de azul, tá? Mas com esse cruzamento, a gente consegue saber e ter certeza que ela é preta recessiva. Porque o pai é casinho, AT. Ou AW, se fosse, não tem problema. A mãe também. Então, se o pai e a mãe são casinho, o que eles passaram para a filha? Casinho. E para a filha ser casinho e ter só eumelanina, obrigatoriamente ela tem que ser azinho. Então, esse é o único jeito que a gente consegue ter certeza que um cachorro sólido de preto seria pelo preto recessivo, tá? Se um desses dois animais aqui fosse preto ou tigrado, aí já acabou. A gente já não consegue mais saber. Né? Eu tô colocando, eu coloquei, apesar de colocar border, também vale para os Spitz, no caso, porque o Spitz também tem preto dominante e preto recessivo. Tá? É o único jeito da gente tentar determinar isso daí. Bom, então tá ok. Então a gente conseguiu determinar o genótipo dela. A gente sabe que ela é sólida pelo preto recessivo, né? A extensão de máscara fica uma incógnita, não dá para saber, tá? Ela pode produzir TAN, essa cachorra? Pode, porque ela tem azinho, tá? Então, ela é azinho, casinho. A extensão de máscara não sabemos. Sabemos que ela é SI-SP, porque o branco dela estendeu para a barriga. Chocolate portadora de azul. Aí, vamos ver o que a gente poderia conseguir do cruzamento dela com aquele macho, né? Por quê? Porque aquele macho lá a gente quer adicionar o branco. E ela tem branco,
né? Então, vamos ver o que a gente poderia tirar de cor desse cruzamento e se a gente conseguiria o objetivo, que é adicionar um pouco de branco nesse cachorro que não tem uma marcação branca que a gente deseja, né? Então, a gente vai fazendo os cruzamentos. Então, aqui eu esqueci de separar, mas vamos lá. Ambos são casinho, casinho. Então, todos seriam casinho, casinho, tá? Ele é AT, ela é azinho. Então, ou os filhotes vão sair tan, ou vão sair preto recessivo, né? Então, pelo menos do casal, a gente sabe, como a gente já sabe que ela é preta recessiva, a hora que ela cruzar com esse macho, os que saírem pretos, a gente também já sabe que são pretos recessivos, né? Ou tan. E a extensão de máscara, no caso dos tans, ainda pode vir uma extensão de máscara grande, porque ele é em M, né? E ela, a gente não sabe a extensão de máscara dela. Então, aqui é um ponto negativo. Porque quando a gente quer um animal tan, a gente quer um animal que tenha a marcação tan no rosto. E aí, pra gente tirar isso nos filhotes dele, essa fêmea não seria uma boa opção. Porque ela é sólida, a gente não consegue saber a determinação de máscara dela. Então, nesse cruzamento, a gente não consegue prever se conseguiria diminuir essa extensão de máscara desse casal, nos filhos desse casal, tá? Com questão do branco, né? Ela, sendo uma SI-SP, tem uma vantagem. Apesar de, na raça, querer a marcação irlandesa verdadeira, SI-SI, nesse caso, a gente quer adicionar. A gente quer que tenha mais branco, porque ele não tem nada. E por ela ter um SP, que é um locus que adiciona mais branco, né? Os filhotes que forem são SI, terão só o branco residual no peito. Mas os que forem são SP, vai ter uma extensão de branco maior, puxando para as patas e tudo mais. Então, no caso da adição do branco, essa fêmea com um pouco mais de branco no abdômen seria uma vantagem pro cruzamento, no caso do macho que não tem nada de branco. E na raça a gente quer o branco, tá? Então, esse cruzamento também eu fiz por causa dessas duas questões, por causa da máscara e do branco, para vocês entenderem como a gente pode trabalhar isso nos cruzamentos, né? Como que a gente pode adicionar ou tirar a máscara e a questão do branco. Tá? O T a gente não consegue ver, né? O B, o locus B, ela chocolate, ele portador. Então, todos os filhotes ou serão pretos portadores de chocolate ou serão chocolates, tá? A questão do azul não dá para saber, porque nenhum dos dois a gente conseguiu garantir que são portadores de azul. Ah, e a mãe é a outra questão também que eu queria conversar. Deixa eu voltar aqui. A mãe. Muitas vezes esses cães, em todas as raças que tem Merle, são chamados de Blue Merle. Ela não é uma Blue Merle. Ela é uma Merle de preto, porque a trufa dela é preta. Existe o Blue Merle, onde a eumelanina é cinza, a trufa é cinza, e o Merle vai ter uma modificada porque não vai ter pelo preto. Mas a gente sempre tem que observar a trufa, tá? Então, no caso desse animal, apesar de às vezes ele ser registrado como Blue Merle, ela não é uma Blue. Ela é uma Merle de preto, porque a trufa é preta, tá? Então não esqueçam disso. O Merle, ele pode ser de preto, de cinza, e de chocolate e de lilac. A gente só vai identificar pela trufa, tá? Então, apesar como a mãe é preta, tá? A gente não tem como garantir que ela porta azul. Ela pode portar azul porque o pai é lilac. Ah, não. O pai é lilac, né? Eu coloquei... Ah, sim, não. Peraí. O pai é lilac da fêmea. Então, a fêmea porta azul. Mas, quando vai fazer o cruzamento, o macho a gente não sabe se ele porta azul. Então, apesar da fêmea portar azul, não dá para ter certeza que ela passou esse azul para os filhos, né? Ela pode passar o Dzão ou o Dzinho. Então, a gente sabe que a fêmea porta azul, mas no caso desse cruzamento, não dá para dar garantia que os filhotes portarão azul. Apenas que os filhotes portarão chocolate. Olha, depende muito da raça. Nos borders, eu não vejo muita diferença, não. Nos border de pastoreio também, mas porque eles também não ligam pra cor, né? Agora, quem trabalha com border de exposição, eu já não sei te falar. Agora, em outras raças, o cinza é sempre mais valorizado do que o preto. Só que tem muita gente que registra errado, tá? Bom, e aí, então, quais seriam as possibilidades de fenótipo, tá? Então, esses animais poderiam ser tan ou preto recessivo, tá? A máscara poderia ser extensa ou não, e teria uma adição de branco aí. Vai ter pelo menos um peito branco ou um branco estendendo ali um pouco mais para as patas e tudo mais, tá? Então, ele pode ser tan ou preto, com um pouco mais de branco,
E o TAM pode ter extensão de máscara que nem um pai, infelizmente, que a gente não quer no TAM, mas poderia ter. E esse animal poderia ser, por exemplo, chocolate TAM ou preto e TAM, né? Ele poderia ser preto ou chocolate que nem a mãe, tá? Não tem creme, não tem merle, não tem como esconder merle ali, tá? Então essas seriam as possibilidades de fenótipo. Então se a gente tinha dois objetivos, que era adicionar branco, nesse cruzamento dá para fazer, mas a máscara a gente não consegue resolver a máscara, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Esses slides aqui, dos cruzamentos e de tudo, eu vou mandar para vocês, em branco. E aí vocês vão colocando a foto de vocês e vão preenchendo como vocês acham o genótipo e tentando fazer os cruzamentos. Não se esqueçam de colocar nos cruzamentos o que vocês querem. Então, Mariana, eu quero produzir tal cor. Então, eu pensei nesse cruzamento, tá? E aí vai fazendo isso daí. Então, eu vou mandar o arquivinho em branco para vocês e vocês vão tentar fazer esse cruzamento e vão me mandando aí até janeiro pra gente ver porque eu não vou estar montando as aulas, eu tenho mais tempo de ficar vendo essas coisas e orientando vocês, tá certo? Então, para quem quiser trabalhar com a genética de cores aí, vai estar fazendo isso. Então, eu vou estar mandando um arquivinho em branco para vocês fazerem isso daí. E a outra, agora deixa eu parar a gravação.